Quando eu era criança, uma das minhas coisas favoritas era chegar em casa de tarde e ficar o resto do dia inteiro assistindo televisão. Honestamente, eu posso dizer que eu basicamente fui criado por televisão, tá ligado? Vários e vários canais com diversas e diversas séries e desenhos que me moldaram em quem eu sou hoje, mas o principal de todos era Nickelodeon. Kenan e Kel, Drake e Josh, Zoey 101, iCarly, Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, Big Time Rush, True Jackson até. Todas essas séries me marcaram muito e elas têm um espaço bem reservado no meu coração porque eu adoro essas séries do fundo do meu coração. Mesmo a maioria delas tendo uma história conturbada de backstage por causa do criador, Dan Schneider, mas eu não tô aqui hoje pra falar sobre ele. Essas séries me marcaram muito e recentemente o TikTok eu acho que descobriu isso, porque alguma coisa aconteceu com o algoritmo do TikTok que eu só tô sendo recomendado vários cortes de iCarly, Drake e Josh e especificamente de Brilhante Vitória, que é uma das séries também que eu assisti bastante quando eu era criança, mas eu nunca assisti até o final, eu nunca assisti todo, eu só assisti no início quando foi saindo e tal. Eu acho que meio que pegou já o meu final da infância, o início da adolescência, e eu meio que já não era mais o público-alvo daquilo, e eu sei que Brilhante Vitória foi cancelado e tem a sequência Sun Cat, que também tem uma história de backstage completamente conturbada e maluca, mas depois de assistir tantos cortes sobre Brilhante Vitória, eu fiquei com muita vontade de reassistir a série, porque eu lembro que quando ela foi anunciada, ela foi muito marketada, mas muito marketada mesmo. Ela era vendida como o magnum opus da Nickelodeon e do Dan Schneider, ela era tipo a série mais ambiciosa da época, e eles tratavam ela assim, eles marketavam direto e direto, tanto que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que cresceu na mesma época que eu lembra claramente, tipo, da música de abertura Make It Shine, que ficou super marcada, e algumas outras de episódios específicos e tal. E eu fiquei com vontade de rever essa série porque eu queria ver se essas coisas realmente eram boas ou se elas só são boas por causa da nostalgia, sabe? Se elas só fazem sentido porque vivem nas nossas memórias. E eu acho que pra entender o valor correto dessa série, eu tenho que pontuar as coisas que acontecem em cada episódio. Começando quando a história começa introduzindo a gente pra essa garota, a Tori, que é vivida pela Victoria Justice, a grande estrela de Castelo do Medo. Uma garota comum que tem que fazer um trabalho meio esquisito e nojento pra escola comum dela, até que chega a irmã mais velha dela, a Trina, que estuda numa escola pra adolescentes super talentosos e um pouco esquisitos. E ela, junto do André, um dos melhores personagens da série, o Leon Thomas faz um trabalho excelente como André, tem que fazer uma apresentação pra vários figurões e produtores de Hollywood, e eles vão usar a casa delas pra ensaiar e fazer a música e etc. Aí chega o dia da apresentação e claramente vai dar merda porque a Trina importou uns peixes esquisitos e deixou a língua dela inchada porque ela teve uma reação alérgica, e a única que pode substituir ela é a Tori. Eles basicamente arrastam a Tori obrigando ela a fazer essa performance, e de repente nesse palco na frente de um monte de figurões e produtores importantes de Hollywood, essa menininha aparentemente sem talento se torna uma grande performer. Ela canta maravilhosamente, ela dança em sincronia com esses dançarinos que eu não sei como eles ensaiaram isso na casa delas, mas enfim. E depois da apresentação, o próprio diretor da escola vai lá e oferece uma vaga pra Tori nessa escola. E ela ainda não se vê como essa pessoa super talentosa e tal, até que o André vai lá e toma a iniciativa de perguntar pra todo mundo na audiência se eles acham a Tori talentosa ou não. E claro, todos se levantam, aplaudem, aí ela finalmente decide que vai estudar nessa escola. E é aí que a série começa. Chegando lá, a gente é apresentado pra outros personagens principais, como a Cat, que é vivida pela Ariana Grande, e depois a gente é apresentado pro Robbie, que anda com um boneco de ventríloco pra um lado e pro outro. Esse boneco é o Rex, e ele é um dos melhores personagens da série, porque o Rex é o que melhor entrega piada na série toda, e ele é só um boneco. Aí a gente é apresentado pro Beck, que o único papel na série inteira é ser o cara bonito, e a namorada dele é a Jade, que odeia a Tori logo de cara, e ela é pra ser a emo girl, a edge girl do grupo. É aí que aparece o professor Psychoids, que é o professor principal deles, e a Tori confundiu ele com um mendigo, e ele é o professor favorito deles, e ele é o professor super esquisito e o professor de atuação deles, porque nessa escola eles não estudam nada além de coisa artística, eles não estudam matemática, geografia, não, só coisa artística. E essa aula é uma aula de improvisação, e é nesse momento que a Jade, que odiou a Tori logo de cara, vê como uma oportunidade de colocar a Tori no lugar dela e joga café em cima dela, e a menina que já tava, tipo, toda insegura em estar ali, fica mais bolada, ela sai correndo e quer ir embora dali, até que o André vai atrás dela pra conversar com ela e ter um papo cabeça e tentar convencer ela de que aquele é o lugar dela, porque ela é extremamente talentosa, e é exatamente isso que ele faz.
faz. Porque ele traz todo um discurso de que por mais que aquela escola seja cheia de malucos de diferentes tipos, ser normal é muito chato. E eu entendo qual é o ponto deles nesse momento, porque eles querem falar que você tem que ser quem você é, independente dos parâmetros da sociedade e tal, não deixar esse tipo de coisa interferir e te reprimir, sabe? E que pra lidar com alguém como a Jade, basta você ir lá e provar que é mais talentosa que ela, porque é exatamente isso que a Tori faz. E depois ela ainda vai, como vingança, beija o namorado dela na frente dela, e por isso ela começa a amar a escola. Man, I love this school. É aí que eu acho que eles perdem a mão, porque eles vêm com esse discurso de você tem que ser quem você é extremamente talentosa e você pode até ser meio esquisita, então, tipo, você tem que ser quem você é, independente do que os outros pensem e tal. Só que aí eu acho que eles perdem a mão quando eles colocam essa vingança da Tori, porque, honestamente, tipo, isso não faz sentido nenhum. Eu tô ligado que é, tipo, uma aula de atuação, então o beijo não significou nada, mas é muito estranho ela chegar e beijar o namorado da menina logo no primeiro episódio, sabe? Especialmente depois que teve todo um momento entre ela e o André, que, tipo, eu honestamente não entendo por que eles não eram o casal principal da série, mas enfim. No episódio seguinte eles trazem um plot que é até bem escrito, porque todo o negócio é que a Tori quer fazer uma peça de teatro, só que ela não pode se apresentar numa peça de teatro até ela passar na cena do pássaro, que é basicamente uma provinha que o Psychowitz faz com os alunos pra mostrar pra eles que eles têm que ser confiantes nas escolhas que eles fazem e não moldar sucesso baseado nas opiniões alheias e tal. E é uma linha de pensamento extremamente válida, até certo ponto. Porque a forma que eles fazem aí dá a entender que, tipo, todas as críticas vão ser negativas e que ela não deve ouvir nenhuma. Só que não é exatamente assim, porque claramente existem críticas que vão servir pra poder te ajudar a se desenvolver em qualquer que seja que você esteja fazendo. Essas são as críticas construtivas. E eu não tô dizendo que a Tori vai se moldar em uma personagem que não escuta ninguém e tal, mas é o que eles deixam entender com a moral do episódio. E ok, é uma série pra criança e eles tinham que fazer uma trama simples pro público-alvo deles entender e tal, mas eu sinto que se eles tivessem desenvolvido isso melhor, teria deixado a série mais rica e mais relevante, sabe? É nesse episódio também que tem um dos momentos mais clássicos, que eles mostram que cada aluno em Hollywood Arts tem o seu próprio armário personalizado, porque cada um deles é único e eles têm que expressar quem eles são, e eles usam os armários pra isso. Aí o do André é muito foda, que tem um teclado e ele tem que tocar as teclas pra poder abrir o armário, o que não é nada prático, mas enfim. O do Rob é feito com os bicos das chupetas de quando ele era bebê, e o do Beck é transparente porque ele não esconde nada, então o armário dele também não vai esconder e blá blá blá. Aí no final do episódio, depois que a Tori aprende a lição dela lá com o Psychowitz, ela vai e faz o armário dela, que honestamente é bem sem graça comparado ao dos outros, mas ela aprendeu a lição dela, é a moral do episódio e ok, enfim. É nesse episódio também que tem uma subtrama meio esquisita com o Rob e com o André. Eles se inscrevem numa aula de balé pra poder pegar a garota, só que eles chegam lá e é cheio de outros caras porque todos eles tiveram a mesma ideia, só que uma garota se inscreveu na aula e quando ela aparece vai todo mundo em cima dela. Isso é muito estranho, especialmente pro segundo episódio já, mas... enfim, no terceiro episódio é quando eles começam a trazer trama que não leva a lugar nenhum. Porque nesse episódio o problema da Tori é que ela tem que aprender a tocar um instrumento, porque todo mundo em Hollywood Arts sabe tocar um, o que é mentira, porque começa que a Tori não aprende a tocar nada, e isso fica aí, isso morre nesse episódio, e tem outros alunos que também não tocam nada. Tipo, a própria Trina não sabe tocar instrumento nenhum, tá ligado? E ela tá lá há um tempão. Mas pelo menos esse momento serviu pra mostrar que o André sabe tocar todos os instrumentos, porque ele pega essa trompa francesa e consegue tocar, então tipo, mano, se ele consegue tocar isso, ele sabe tocar qualquer instrumento. E eu lembro que quando eu era criança eu achava isso muito foda. E é nesse momento que eu percebi que eles queriam escrever a Tori como uma completa leiga quando se fala de qualquer coisa artística. Porque, pô, ela tem 16 anos e ela não sabe o que é uma luta de dublê. Pô. Isso é sacanagem. What is it? Fake fighting that looks real, like for a play or a movie. Oh. Só que é nesse episódio também que a gente vê que a Tori é uma excelente amiga, porque toda a trama do episódio é que a Tori feriu a Jade sem querer num ensaio lá de luta de dublê e tal. Só que aí no final do episódio acaba sendo mentira da Jade, a Tori não machucou ela, e a Tori descobre isso e não entrega a Jade, porque ela não quer que ela fique de castigo e tal, e a Tori fica de castigo sozinha, isso mostrando que, tipo, ela se importa com a menina, mesmo a Jade sendo uma completa escrota com ela e nem considerando ela amiga ou sequer colega, sabe? Isso é legal porque com certeza eles fizeram isso pra poder mover a trama pra elas finalmente se tornarem amigas, sabe? Eles com certeza não vão esquecer ou ignorar que isso aconteceu. Com certeza. Nesse episódio também é quando o Rob se apaixona pela Trina, aí ele beija ela do nada e ela cospe leite na cara dele e a única preocupação dele é se o leite é de soja ou não. I hope that was soy milk. Eu acho que vale a pena falar porque eu achei honestamente esse momento engraçado, e isso vai ser bem raro nessa série. E aí no episódio seguinte é quando mostram que além de uma excelente amiga, a Tori também é uma excelente irmã, que é aniversário da Trina, e ela passa o episódio inteiro se preocupando em conseguir um presente legal pra dar pra irmã dela. Aí o André sugere queijo, a Jade sugere talento, que são ambas excelentes opções, mas aí depois de sugerir queijo de novo, o André sugere que ela componha uma música e faça uma apresentação pra Trina, o que é um presente muito legal, e eles dois se unem pra poder fazer essa composição, e o André, mais uma
uma vez se mostra ser um excelente músico, porque ele compõe uma música completa pra Trina só sabendo 3 coisas sobre ela. Aí eles fazem a apresentação, muito da hora, tipo, é um presente muito bacana. Aí eles mostram que a Trina é pra ser o completo oposto da Tori, que ela é uma irmã merda, porque ela odiou o presente, ela não considera aquilo presente, ela até gostou da música, mas pra ela aquilo não é um presente que vale a pena. E no final do episódio ela vai e vende a música por $500, sabe? E aí no episódio seguinte é quando a gente tem o primeiro episódio focado no Beck, e eu tenho que falar logo isso aqui, o Evan Georgia é um ator muito ruim. A atuação dele é extremamente sem graça, ele sempre tá do mesmo jeito, com a mesma expressão, é sempre a mesma atuação, nunca é tipo algo novo ou diferente, sabe? Ele realmente tá ali só pra ser o cara bonito, ele quase nunca move a trama, nossa, é horrível o personagem do Beck e a atuação do Evan Georgia, sabe? Mas é nesse episódio que o Beck e a Jade terminam, e aí cabe a Tori ajudar eles a voltarem, porque a Jade só confia na Tori pra ajudar ela, porque ela não quer que ninguém legal veja ela sofrendo pelo Beck, e justamente a Tori vai lá e ajuda eles a voltarem, depois delas quase matarem o pai do Beck. E mais uma vez é um momento muito legal da amizade entre a Jade e a Tori, que com certeza vai mover elas pra poder chegarem a finalmente se tornarem amigas. Eles com certeza não vão ignorar essa trama também e esquecer ela como se nunca tivesse acontecido. Com certeza essa trama volta depois. O episódio seguinte é um episódio clássico, onde a Cat gruda com cola de foguete e maquiagem de monstro na cara da Tori, e o episódio inteiro é elas tentando resolver isso. Não tem nada demais, eu só acho que eu tinha que mencionar esse episódio porque ele realmente era muito clássico, passava direto. E no episódio seguinte é quando o Rob decide que vai acabar com todas as amizades dele, porque ele vai e posta no blog dele um vídeo da Tori estourando uma espinha, e por algum motivo todo mundo na escola achou esse vídeo irado. Aí ele decide que vai fazer um blog à la Léo Dias e vai expor todo mundo. Aí ele decide expor os melhores amigos dele. Aí ele começa a postar que o Beck e a Jade vão terminar, a Tori tá cheia de espinha, a Cat comprando um monte de merda online, o André viciado em ketchup. Esse daí é engraçado. Aí no final eles se vingam do Rob, eles fazem o blog dele virar blog de culinária e tudo fica bem, tá ligado? Outra trama que, estando ali ou não fazia diferença, sabe? Foi a partir desse momento que eu comecei a perceber que o Rex é um dos melhores personagens, porque ele é o que melhor entrega piada nessa série toda. Ain't that the truth? Aí eles vão lá e estragam completamente o momento, contando uma piada ruim com o Cindy, e eles fazem isso direto. Eu sinto que várias vezes eles fazem uma cena com uma piada legal, aí eles vão e colocam outra piada que estraga completamente o momento. E eu acho que é porque é uma sitcom pra criança, sabe? Porque é a única explicação que eu consigo ver, eles querendo enfiar o máximo de dopamina possível na audiência, que são um monte de criança, e eu acho que é por isso. E esse episódio é mais um clássico, onde eles vão pra praia porque tá muito quente, e eles acabam ficando presos no trailer do Beck, eles ficam o episódio inteiro dentro desse trailer. É um episódiozinho maneiro, é um episódio um pouco nojento, mas é um episódio clássico. Aí o episódio seguinte é outro que eu lembro bastante, é um episódio onde a Tori tem que fazer um trabalho com o pessoal, mas ela tá viajando e o episódio se passa inteiro na tela do computador porque a Tori tá no avião. E eu lembro que desde criança eu achava aquilo surreal, porque até hoje eu nunca vi uma internet de avião que funcionasse bem desse jeito. A internet de avião só serve pra poder se conectar com o aplicativo da empresa aérea pra tu ver os filmes no aplicativo. Mas aí o episódio seguinte é outro episódio focado no Beck, e é outro episódio que o Evan Georgia faz uma atuação podre. Nesse episódio, o Beck consegue um papel no filme onde ele só tem uma fala, mas isso pra, tipo, um adolescente que tá começando a carreira dele é bastante coisa. Só que aí a Tori acaba fazendo ele ser demitido sem querer. E o episódio inteiro, ele não demonstra que isso foi um negócio ruim pro personagem, sabe? Ele continua do mesmo jeito, sendo, tipo, cara legal, cara tranquilo. E, cara, sendo bem honesto, isso não é escrito pro personagem, sabe? Tipo, isso com certeza é só a atuação dele que é ruim, porque não faz sentido nenhum, tá ligado? Porque eu entendo ele querer, tipo, ficar tranquilo na frente da Tori pra poder mostrar pra ela que ele não tá culpando ela por isso, pra não deixar ela triste e tal. E em momento algum mostra que o personagem ficou triste por ter perdido esse emprego, sabe? O que eu acho mais engraçado é que eles escreveram essa trama dessa série toda baseando em, tipo, cada um deles vai ser talentoso em uma coisa artística. As meninas são excelentes cantoras, o André é um excelente músico, compositor e produtor, o Rob é pra ser um excelente ventríloco e um excelente humorista, aí o Beck é pra ser o ator do grupo, e o que é muito irônico, tá ligado? Mas aí o episódio seguinte é outro episódio clássico do time de ping-pong falso. Toda a galera lá, menos a Tori, fazia parte de um time de ping-pong falso, onde eles pegavam o orçamento da escola de $1.500, compravam um troféu por $400 pra dizer que ganharam o campeonato lá, sei lá, o que eles estavam participando, e o resto do dinheiro eles gastam num restaurante chique, num jantar e tal pra eles. E nesse ano a Tori se junta a eles e é claro que vai dar merda. O Rob pediu uma cumbuca de caviar de $600 e isso passou do orçamento, e eles ficam penhorados lá sem conseguir pagar. O Psycho, que é o único adulto e o responsável por eles, sai dali, deixa os moleques, tipo, lidar com isso, mas eles conseguem resolver. O André e a Tori cantam lá no restaurante porque eles estavam precisando de música ao vivo. Esse é mais um momento cheio de química entre a Tori e o André, mais um show clássico da série, e é um episódio bem legal.
Antes de começar, eu esqueci de falar sobre o episódio 12 da primeira temporada. É o episódio que eles fazem uma piadinha com pé liso, porque a Trina importou uns peixes que comem a carne morta do pé das pessoas, só que aí no final do episódio esses peixes são venenosos e aí eles acabam no hospital e tal. É piada Dan Schneider, piada com pé, isso acontece direto, especialmente em iCarly, mas aqui essa foi a primeira que eu percebi, pelo menos. A trama principal desse episódio é que a Cat tá namorando um ex-namorado da Tori. E por mais que a Tori não queira demonstrar isso, ela acaba ficando com um pouco de ciúme. Aí ela sem querer acaba jogando queijo na cabeça do cara e da Cat. Aí ela sai correndo sem saber o que tava passando pela cabeça dela direito. E é aí mais um momento que prova que o Beck não faz nada a série inteira. Porque tanto o Beck quanto a Jade vão atrás da Tori pra poder ver o que aconteceu e tentar botar algum senso na cabeça dela e tal. Só que aí quando eles encontram ela, o Beck só fala oi e a Tori mesma chega na conclusão de que o que ela fez é errado e que ela tem que se desculpar. Ele não ajudou ela em nada a chegar nessa decisão. Ele só tava lá, ouviu e pronto. Eu entendo a Jade não ter feito nada, porque ela quer que a Tori se foda. Ela não tá nem aí porque a Tori fez ou deixou de fazer. Mas o Beck é pra ter ido lá pra poder tentar ajudar a Tori. E não é isso que ele faz. Ele só vai lá e pronto. Só que aí a Tori acaba beijando o namorado da Cat. A Cat vê e fica bolada com ela. Começa a evitar, tipo, ver ela e falar com ela. Só que aí no final do episódio a Tori deixa a Cat dar um botadão no meio do nariz dela e tudo fica bem. Mas falando de episódio clássico, o próximo episódio é o mais clássico da série inteira. Freak the Freak Out. Esse, de longe, foi o episódio mais marketado da série toda. Ele passava direto em comerciais, e o próprio episódio passava direto. A hora que eles podiam, eles vendiam esse episódio. E até hoje é o episódio mais bem avaliado da série no IMDb. E realmente é um episódio bem legal. Toda a premissa de que a Tori tem que tomar conta da Trina porque ela tirou o dente do siso, e os pais dela vazaram de lá porque a Trina é insuportável. Aí o resto do pessoal vai pra um bar de karaokê, umas meninas ficam dando em cima do Beck, a Jade fica putaça com essas meninas e desafia elas pra um duelo de karaokê. As meninas cantam lá mal, aí a Jade e a Cat cantam pra caralho. Realmente a Ariana Grande tem uma voz muito presente. A Elizabeth Gillies também não fica pra trás, ela canta muito bem. E por mais que elas tenham, tipo, claramente vencido, no final quem ganha é as outras meninas, porque o pai de uma delas é o dono do lugar. Mas no dia seguinte elas vão lá e chamam a Tori pra poder ajudar elas a se vingar. Elas disfarçam a Tori de menininha feinha e sem talento e tal, porque elas voltam lá no bar e falam que elas querem outro desafio, só que como elas não podem cantar, as meninas podem escolher qualquer uma no bar pra substituir elas. Elas vão e escolhem a menininha feinha e tal, que é a Tori disfarçada, e quando chega o momento ela sobe no palco e se revela ser uau, a menina super talentosa e bonita e que canta bem. Aí ela vai e vence, porque dessa vez não era o pai delas que decidia. E é isso, as meninas têm que tomar conta agora da Trina o resto do final de semana, e eles podem se divertir lá no bar de karaokê. E é um episódio clássico, é um episódio maneirinho e é bem legal. Esse episódio realmente eu acho que é o único que eu lembrava completamente, ele realmente ficou impregnado no meu cérebro. Mas aí no episódio seguinte eles fazem um negócio um tanto quanto surpreendente. O Rex morre, aí a gente pensa, eles finalmente vão explorar esse negócio de um moleque de 16 anos viver pra cima e pra baixo com um boneco de ventríloco. Porque a gente subentende que é porque ele é inseguro e o boneco, tipo, meio que a parte com confiança e que fala as coisas que ele realmente pensa. Então eu acho que eles vão finalmente explorar esse lado. Só que não, é tudo subentendido. O episódio inteiro é eles bolando um plano pro Rob finalmente superar o Rex. Só que aí no final do episódio a Tori não consegue suportar o amigo dela sofrendo com essa perda, porque o Rex era como um irmão pra ele. E ela também tava se sentindo meio culpada porque foi ela responsável pela morte do Rex. Pra uma pessoa que é pra ser, tipo, uma amiga, tipo, muito gente boa, ela sempre faz merda com os amigos dela, mas enfim. Ela vai e ressuscita o Rex e tudo volta ao normal e eles nunca mais tocam nesse assunto. Tipo, o Rob continua sendo um adolescente esquisito que anda com um boneco de ventríloco pra cima e pra baixo. Eu honestamente achava que eles iam fazer algo, algum momento, do Rob superando e entendendo que o Rex é um boneco de ventríloco e não uma outra pessoa, porque ele age, e no episódio anterior, inclusive, ele fala que o Rex não é um boneco de ventríloco, ele realmente enxerga o Rex como uma outra pessoa. Ventriloquist? What's he talking about? Mas isso só fica aí jogado e pronto, eles nunca exploram esse lado. Aí no episódio seguinte, eles têm que fazer uma apresentação para umas crianças, eles têm que criar uma música para crianças e performar para elas. Aí o Rob vai lá e compõe uma música sobre vidro quebrado, que honestamente é muito boa. What is wrong with you? Só que o negócio desse episódio é que o André tá pra fechar um contrato com uma produtora e tal. Só que aí depois que essa apresentação deles pra essas crianças vaza na internet, o produtor decide cancelar o contrato porque ele não quer vincular a imagem dele com alguém que faça esse tipo de apresentação e tal, pra não manchar a imagem. O que, mano, honestamente é muito mentira, porque existem uma infinidade de artistas extremamente bem-sucedidos que fizeram coisas que eles não se orgulham, sabe, hoje, e não interferiu nada na carreira deles. A Ariana Grande fez essa merda, mas beleza, depois dessa sacanagem que fazem com o André,
André, ele decide que vai comprar uma música nova pra poder provar que ele é um compositor e cantor muito foda. Aí ele vai e compõe uma das, se não a melhor música da série inteira, a Song to You. I'll give you my song, these words to you, sing you what I feel, my soul is true. I don't have the world, can give it to you, girl, but all that I can do is give the song to you. Eu lembro que quando o Leon Thomas ganhou o Grammy dele, tipo, ano passado, o pessoal redescobriu ela e falou que ele tinha que ter ganhado o Grammy dele por causa dela, porque realmente essa música é muito boa. E depois da Tori e do André apresentarem essa música pra todo mundo, e mais uma apresentação cheia de química entre eles, o produtor vê isso e fala, tipo, realmente, vamos fechar contrato com ele. O que é muito da hora e é muito legal pro André, se essa trama levasse alguma coisa, porque isso morre aí, é como se isso nunca tivesse acontecido. Era mais fácil eles terem feito ele sem ter conseguido o contrato de volta, sabe? Aí agora a gente tem mais um episódio focado na Jade e na Tori. A Jade quer fazer uma peça pro pai dela porque o pai dela não entende esse pessoal artístico e ela quer provar que ela é extremamente artística e o que é arte de verdade pro pai dela. Só que a escola não deixa ela produzir essa peça porque eles acharam extremamente perturbadora. Em nenhum momento eles mostram por que ela é extremamente perturbadora, mas enfim. Aí a Jade força a Tori a ir atrás de alguém pra poder financiar a peça, e é aí que a Tori encontra a dona de um restaurante chinês pra poder financiar, porque ela adora arte e tal. Inclusive essa cena do restaurante chinês, o André e o Rex têm uma sequência de piadas muito boas nesse restaurante, mas infelizmente eles não são o foco do episódio. A dona do restaurante acaba querendo mudar completamente a peça da Jade, deixando a peça extremamente ruim, só que aí a Cat tem um plano genial e todo mundo fica surpreso, aí ela vai e pede desculpa por ter tido uma ideia boa. A Ariana Grande também tem uns momentos legais, onde ela entrega umas piadas legais na série. Aí elas vão e seguem o plano e elas conseguem fazer a peça do jeito que a Jade queria no primeira noite, que é pra poder o pai da Jade ver. Aí o Josh Peck aparece do nada e beleza. E aí a gente vai pra um dos episódios mais esquisitos da série toda, que é um episódio onde uns produtores querem fazer um reality show na escola. Aí eles chamam o Beck, a Jade, a Tori e o André pra participarem, que não faz sentido nenhum, reality show numa escola e com os adolescentes, é tipo muito esquisito. Aí eles decidem manipular e tal a vida deles pra poder deixar mais dramática, fazendo tipo, a Tori tem um caso com o Beck, só que é mentira, aí a Jade fica putaça, aí eles descobrem, aí os caras explicam que em reality eles mentem direto pra criar dramas e tal. Aí por algum motivo eles decidem abraçar essa ideia de deixar as coisas mais dramáticas, eles começam a fazer loucuras na escola. A Tori e a Jade decidem que vão quebrar o carro do zelador da escola, só que elas acabam quebrando o carro do dono da lanchonete e como punição elas têm que levar ele num carrinho de rolimã pra casa. Tipo, não faz sentido nenhum esse episódio. E no episódio seguinte é onde vai outro adulto pra poder explorar o talento dessas crianças, porque um diretor fala que vai produzir um curta, só que acaba que no final o Beck que escreveu o curta e a Tori que dirigiu, e o cara toma o crédito só pra ele. Aí eles decidem se vingar do cara, só que antes da vingança acontecer, o cara vai lá e assume em rede nacional que tomou o crédito e dá o crédito pro pessoal. Só que aí vai e começa a vingança e o cara é humilhado em rede nacional. E qual é o ponto do episódio, tá ligado? Tipo, não tem lição a partir daí, sabe? Tipo, só aconteceu por acontecer e foda-se. É como se, tipo, não tem valor nenhum, sabe? Aí a gente vai pro último episódio da temporada, que também é um episódio clássico, onde eles passam uma noite na casa do Psychowitz. O Psychowitz quer fazer uma aula de atuação metódica e chama os meninos pra poder participarem, pra poder eles não saírem do personagem a noite inteira. E ele chama só o pessoal principal, porque o resto dos alunos dele é tudo NPC. E cada um deles tem que fazer um papel meio doido, mas o do André, que é o mais da hora, porque ele tem que fazer o papel de um corredor que acabou de correr uma maratona, mas ele tá grávido de 9 meses. E a única dúvida do André é quem é o pai. Who's the daddy? É mais um episódio clássico, é um episódiozinho da hora, é uma excelente forma de terminar uma temporada, e eu sinto em informar que é só ladeira abaixo a partir daqui. Nova temporada, novo visual. Eles claramente aumentaram o budget da série nessa temporada. Agora eles usam aquele perafone pra tudo que é lado. E acaba que esses telefones são a coisa mais consistente entre um episódio e outro. É a partir daqui que eu comecei a perceber também a mudança de voz que a Ariana Grande faz. Tem um monte de vídeos na internet que mostra ela alternando entre a voz normal dela e a voz de Glinda. Hook, that's like one of my favorite stories, is Victoria, I was like... Mas o que me surpreendeu mesmo foi que nessa época ela já fazia isso. Eu honestamente não esperava, eu achava que isso era uma coisa que, tipo, ela começou a fazer depois que ela virou, tipo, a popstar, Ariana Grande, sabe? Mas enfim, nesse episódio a Tori começa a sair com um cara que na verdade tá só usando ela pra conseguir passar na matéria. E ele faz isso com diversas outras garotas pra poder ele conseguir passar nas matérias e tal. Aí o Robbie, que passa o episódio inteiro tentando agir e se vestir como o cara pra poder pegar a menina, descobre isso. Aí ele, junto da Trina, que pela primeira vez
é uma boa irmã pra Tori. Vão lá e mostram que o cara é um canalha e a Tori decide que vai se vingar. Ela decide que na apresentação que eles têm que fazer pra passar na matéria, ela vai expor ele pra escola inteira e ainda fazer ele reprovar na matéria, só que pra isso ela precisa compor uma música e é aí que o André entra e decide ajudar ela a compor, ao invés de ir pro aniversário de 97 anos do bisavô dele. Aí ela vai lá e expõe o cara pra escola inteira, ela consegue a vingança dela, o cara reprova e fica tudo bem. E é um início muito maneirinho de temporada. O episódio seguinte é quando eles começam a tentar fazer piadinhas metalinguísticas. O Psychoids fica zoando a Tori, mostrando que quando uma pessoa, um personagem, fala alguma coisa inesperada ou que normalmente não faria, isso acaba retendo a atenção das pessoas que estão vendo, da audiência. E pra provar esse ponto dele, ele vai lá e dá um mortal do nada. É uma piadinha, tipo, básicazinha, simplesinha, mas eu achei interessante, porque eu acho que isso combina perfeitamente com a proposta da série, sabe? Porque um professor ensinando esses macetes que usam, tipo, em séries e filmes pra poder, tipo, fazer piada com isso na série, eu acho que se eles fizessem mais disso, seria melhor, sabe? Pra série, teria deixado o roteiro mais inteligente. E desse episódio, essa é basicamente a única coisa que eu achei interessante, porque o episódio é extremamente chato. A Tori, ela tem que fazer um stunt, mas ela tá com medo porque ela tem que cair de um lugar muito alto. Aí no final o Beck vai lá e faz o stunt por ela, só que aí depois a Tori fica triste porque ela queria ter tido coragem pra fazer isso. Aí com um empurrãozinho da Jade ela vai e consegue. É uma moral pra história legal, mas o episódio é bem chatinho e sem graça, cheio de piadas ruins. Mas aí a gente vai pra mais um episódio clássico. Nesse episódio eles têm que juntar todas as letras do nome da Kesha pra conseguir um show particular dela na casa da Tori, porque todo o problema do episódio é que a Trina lembrou de uma promessa que a Tori fez quando ela era criança, de que se ela não tivesse casada com um príncipe aos 16 anos, ela ia ser a assistente da Trina por um mês. Aí a Trina lembrou disso e tá abusando dos serviços da Tori. É aí que a Tori vai lá e pergunta da Trina se ela deixaria esse negócio de assistente de lado se ela conseguisse um show da Kesha particular na casa delas. Sure! É aí que a Tori e companhia se unem pra poder ir atrás dessas letras. Essas letras ficam dentro de pote de sorvete, aí eles compram vários sorvetes e ficam comendo lá e jogando fora, desperdiçando, pra poder encontrar essas letras. Só que o que eu acho mais interessante é que eles mostram muitos momentos onde a Trina tá abusando dos serviços da Tori, tipo, mostrando as coisas escrotas que a Trina pede pra Tori fazer. Só que por uns 2 dias a Tori fica livre pra poder ficar lá com os amigos dela atrás dessas letras. A Trina não pede ajuda dela pra nada. Então, tipo, a Trina só deixou a Tori lá, livre. Eu acho engraçado isso porque parece que eles esqueceram disso quando eles escreveram o episódio. Porque a maior parte do episódio é mostrando a Tori e companhia atrás dessas letras, nos portos de sorvetes, tudo na sala dela, e a Trina não aparece a maior parte do episódio. Então eu acho engraçado, porque faz parecer que não foi tanta coisa que a Trina pediu pra Tori fazer, sabe? Mas aí no final eles precisam de só uma letra, e um garotinho achou essa letra, e eles pedem do garoto, e o garoto fala que só vai dar se a Jade, a Cat e a Tori beijarem ele. You better stop there. Mas aí eles conseguem o show da Kesha, a Kesha faz a participação especial dela, e eu acho que nessa manhã ela não tava se sentindo como P. Diddy. Esse episódio é outro onde eles colocam a Tori como uma completa burra quando se fala de qualquer coisa artística, porque a Tori é escalada como a personagem principal de uma peça, e a Jade é escalada como a substituta dela. E a Tori vai lá e pergunta o que é isso. Oh, man. Não é mais só coisa artística, agora é só coisa que a Tori não sabe. Só que a Jade quer muito fazer esse papel principal, então ela fica o episódio inteiro se esforçando pra poder fazer a Tori não conseguir se apresentar pra poder ela ir no lugar dela. E pra ajudar a Jade, esse episódio acaba colocando o Rob numa situação um pouco complicada. Quando ele tinha 7 anos, ele comeu um Hot Wheels, e esse Hot Wheels ficou preso no intestino dele por 10 anos, só que agora ele tem que tirar, ele tem que fazer uma cirurgia pra remover esse Hot Wheels. Só que aí tem 2 coisas muito importantes que eu tenho que mencionar. A primeira é que quem avisou pra todo mundo o que estava acontecendo com o Rob foi o Rex, o que é incrível. E a segunda é que o Rob, ele tem o sangue O negativo, que é o doador universal, mas só pode receber sangue de O negativo. Só que pra sorte da Jade, a Tori é O negativo e ela tem que ficar pra doar o sangue pra cirurgia do Rob. Só que aí eles vêm com loucura demais nesse episódio pra mim, porque a Tori fica o episódio inteiro doando sangue pro Rob e ela tem que ir pra apresentação da peça, que é no mesmo dia. Só que a Tori não doa o sangue pra essa cirurgia uma vez ou 2 vezes. Ela doa 3 vezes no mesmo dia. Eu não sei se algum de vocês já doou sangue ou se algum de vocês está ligado sobre isso, mas é humanamente impossível a Tori conseguir doar sangue 3 vezes no mesmo dia. Eu acho que era impossível a Tori conseguir doar uma vez e ir para essa apresentação. Essa quantidade de vezes que ela doou sangue em um dia é a quantidade que ela pode doar em um ano, com um intervalo de 3 meses em cada doação. Eu tenho certeza absoluta que os roteiristas da série não fazem ideia do que é doar sangue de verdade, sabe? Eu já doei sangue e é muita honra
onda, tá ligado? É cheio de coisa, é cheio de protocolos, era impossível a menina ter conseguido doar tudo isso em um dia e ainda ter ido pra apresentação no final, que ela foi. Ela teria que ter ido pra lá em um caixão já, porque é humanamente impossível isso. Aí o Cyclewitz não quer deixar a Jade participar, porque ele sabe que a Jade tava chata pra caralho, enchendo o saco pra conseguir esse papel. E é aí que o episódio fica do caralho, porque o Cyclewitz pega, coloca a roupa e vai se apresentar no lugar da Tori. No fim das contas, o episódio acabou sendo incrível. O episódio seguinte é o episódio de guerra entre a Jade e a Tori. A Tori, ela quer fazer um baile na escola, porque aparentemente eles nunca tinham tido um baile antes. Mesmo a Cat falando que no ano anterior tinha tido sim um baile no primeiro episódio, mas enfim. A Jade ia fazer uma peça e acaba que essa peça é cancelada pra poder fazerem esse baile da Tori. Aí começa uma guerra entre elas duas, o que é muito triste, porque a gente viu o quão eles chegaram perto de desenvolver essa amizade dela e já tava quase na hora delas finalmente oficializarem que são amigas, que realmente as coisas que aconteceram antes fizeram muita relevância para a amizade delas. Elas realmente agem como se aquilo realmente estivesse moldando elas como amigas, e agora foi tudo jogado no mato. Pra ser pior que isso, só as piadas nojentas que o Sinjin faz, tipo cuspir na mão e tocar na mão da Trina depois. Mas aí a gente vai pro episódio especial dessa temporada, que é um episódio duplo, onde a Tori e companhia, por motivo algum, decide aceitar a proposta do cara maluco da lanchonete de ir pro país dele pra se apresentar no hotel do primo dele durante 7 dias, porque eles vão ter tipo um recesso da escola. Aí eles vão passar esse tempo nesse país. Só que é claro que quando eles chegam lá, é tudo uma merda, o local é uma bosta e pra piorar, o país tá em guerra. E no momento eles ainda vivem sobre uma ditadura. Quando eles chegam lá, o cara que ia ajudar com as malas deles é preso pelo exército, tem som de guerra pra tudo que é lado, explosão, tiro, putaria, gritaria. Aí o André é mordido por uma mariposa vampiro, que pra sorte dele é um sinal de muita sorte, porque pra sobreviver a essa mordida é necessário ter muita sorte. Então é seguro afirmar que eles estão no pior lugar do mundo pra passar esse recesso. Eles acabam sendo obrigados a ficar lá por essa semana, porque se eles não fizerem o que eles prometeram, eles vão se tornar inimigos do Estado, então é melhor eles fazerem o que eles prometeram. A mordida do André fica gigantesca, mas tá tudo bem porque ele tem assistência médica, e quando eles vão fazer a apresentação, o ditador do país vai ver e ele já é cego de um olho e a Tori acaba deixando ele cego do outro olho, o que faz a Tori ser presa. Aí todo mundo se movimenta pra ir tentar resgatar a Tori e tirar ela da prisão, e eventualmente eles conseguem amolecer o cara e ele fala que vai soltar ela e tal, só que não antes do Rob, que tava sem o Rex nesse momento pra ocupar as mãos dele, matar o povo desse ditador. E mais uma vez o Cyclewitz, que é o único adulto nessa situação, deixa os alunos dele lá pra se fuderem e vai embora. Todos eles vão parar na prisão, o Rob fica do lado das meninas e ele começa a se questionar o porquê que ele tá do lado das garotas, sendo que ele é claramente um garoto. I'm clearly a boy. Prove it. I'll stay on the girl's side. Mas aí o Cyclewitz aparece e ele conseguiu um plano pra poder tirar eles dali, só que eles precisam criar uma distração pra conseguirem executar esse plano. É aí que eles decidem fazer mais uma apresentação pra esse ditador como uma forma de desculpa. Aí eles fazem um grande show ao som de I Want You Back dos Jackson 5, e no meio de todos esses prisioneiros que aprenderam a dançar maravilhosamente do nada, eles fogem desse país que tá em guerra da forma mais estúpida de todas, e é isso. Acaba esse episódio duplo. E eu lembro que esse episódio também foi muito vendido na época que tava saindo, e quando chegou a hora de ver ele de novo agora, eu tava muito empolgado em ver, e honestamente eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu lembro que quando eu era criança eu gostava muito desse episódio, eu não lembrava que ele era tão idiota assim. Mas é um episódio especial, sabe? Tipo, tem os seus momentos. Mas aí o episódio seguinte é um episódio que eu não lembrava, e é um episódio que me deixou muito feliz. Porque nesse episódio, o diretor de Hollywood Arts, o cara que deu a vaga pra Tori nessa escola, acaba saindo da escola e uma nova diretora chega. E essa diretora é nada mais, nada menos que a Helen de Drake e Josh. Ela é a mesma personagem, ela fala que trabalhou nesse cinema em San Diego, e ela fala também que ela tem um histórico artístico, porque a Helen em Drake e Josh, ela fazia parte de uma série quando ela era criança, e ela fala isso aqui de novo, e isso me deixou muito feliz, foi uma surpresa muito da hora. E a Helen chega, coloca a Jade no lugar dela, e fala que todo mundo vai ter que fazer novas audições pra poder permanecerem nessa escola. Aí cada um deles se prepara pra fazer essas audições, a Ariana Grande canta pra caralho,
a Jade faz um curta, o Rex salva o Rob, o Beck passa atuando, o que é loucura total. O André e a Tori decidem que vão se apresentar juntos e eles vão fazer um remix do tema de abertura da série. E é seguro dizer que todos eles passam e tudo fica bem e era só isso o episódio. Mas é claro que não. Todos eles passam, menos a Tori. A Tori foi reprovada e vai ter que sair de Hollywood Arts. Até mesmo a Trina passou. Aí eles vão e confrontam a Helen sobre isso. E é aí que a Helen revela que na verdade a Tori passou e a Trina que foi reprovada. Elas só confundiram o nome. Só que aí a Tori, como a excelente irmã que ela não vai deixar a Trina sair da escola porque ela sabe que a Trina ama estudar em Hollywood Arts. É aí que ela vai e bola um plano extremamente idiota pra conseguir a vaga da Trina de volta. Ela manda o Rob fingir que vai assaltar a Helen dentro da escola pra Trina, que agora tá aprendendo karatê, salvar a Helen e como recompensa receber a vaga dela de volta. É um plano extremamente estúpido, especialmente porque o Rob vai fingir que vai assaltar a Helen dentro da escola, mas aí a gente vai e pensa, pô, o plano não vai dar certo, porque a própria Helen vai chegar e vai descer a porrada no Rob, tá ligado? Só que não, acontece exatamente como a Tori planejou, a Trina salva ela e a Helen, se sentindo grata, vai lá e deixa as duas na escola e pronto, acaba o episódio aí, esse plano idiota deu certo e é isso. Mas pelo menos é um episódio muito da hora, porque é um crossover com Drake e Josh e eu honestamente não esperava. E nada pode me deixar triste agora nessa série, tirando o próximo episódio. Nesse episódio, todo o bagulho é que alguém sabotou o equipamento da Trina quando ela tava fazendo uma peça, aí ela quase morre. Aí é toda aquela trama clássica de todos eles têm um motivo pra terem feito isso, basta descobrir quem é. O verdadeiro culpado tá ali entre eles. Aí todos eles vão lá e contam o que tava acontecendo antes da peça começar. A Tori tava chateada com a Trina porque a Trina pegou uma boneca dela de infância, enfim. Todos eles têm seus motivinhos, só que aí, quando chega a vez da Cat contar a versão dela, ela vai e fala o seguinte: a Tori e a Trina foram enganadas e para conseguirem pagar a dívida que elas fizeram, elas tiveram que arrumar um emprego numa fábrica de empacotar sushi. Só que aí a esteira que mandava sushi começou a ir muito rápido, aí começou a ir sushi pra todo lado, eles não conseguiam acompanhar e tal. E isso é o plot de um episódio de Drake e Josh, eu lembro muito bem. E os personagens também lembram disso, eles falam que é o plot de uma série de Drake e Josh. It happened on a TV show. Drake and Josh. Há um episódio atrás, essas duas séries se passavam no mesmo universo, e agora Drake e Josh é uma série no universo de Brilhante Vitória. Por que eles fizeram isso? Toda a felicidade que eu tinha sentido com o episódio anterior foi destruída nesse momento. Como se eu precisasse de mais motivo pra não gostar do Dan Schneider. Ele vai lá e ainda destrói uma narrativa que eu tinha adorado tanto. No final das contas, quem sabotou o equipamento foi o Rex, e o Rob fica agindo como se realmente tivesse sido só o Rex e não ele o culpado, o que é completamente loucura, porque o episódio termina aí, esse tema nunca mais volta, e o Rob sai impune disso. Eu não faço ideia do que eles queriam falar ou mostrar com isso, porque qual é a moral aí? Eles estão ensinando pras crianças, que é o público-alvo deles, de que não é ok você ferir o amiguinho, a não ser que você tenha um bonequinho de ventríloco, aí esse boneco pode ir lá e ferir por você. Beleza, essa é a mensagem do episódio. Por que teve esse episódio? Esse episódio, pra mim, ele só não é o pior da série inteira, porque nesse episódio o André também é excelente. Ele tá desesperado pra ir se encontrar com uma garota, só que eles não deixam ele sair, eles ficam ouvindo todas essas histórias dele contando. É realmente engraçado, mas o resto do episódio inteiro é uma bosta. Eu fiquei muito puto com esse episódio. Aí o episódio seguinte ainda é extremamente chato. A Tori, ela quer fazer algo legal pro Psychowitz como presente de 10 anos dele tá dando aula lá na escola. O Psychowitz ficou o episódio inteiro triste porque ele tá com saudade do gato da ex-namorada dele. E a Tori passa o episódio inteiro enchendo o saco dele. Já não basta o cara não receber uma bonificação por estar 10 anos ensinando nessa escola, ainda tem que ficar aturando a Tori. Porra, pelo amor de Deus. Mas aí o episódio seguinte eles trazem uma trama interessante. O André, ele se apaixona pela Jade, o que por si só já tem um grande potencial de ser uma trama interessante. O episódio inteiro ele fica enfrentando esse dilema, porque ele não quer estar apaixonado pela Jade, e por mais que a gente esqueça, o Beck tá ali, e ele é amigo do Beck, e ele não quer, sentir isso pela namorada do amigo dele, sabe? O André não tá se sentindo bem sentindo isso, mas ele não pode se culpar por se sentir assim. É aí que a Tori tem a ideia de se vestir de Jade e agir como ela, pra poder mostrar que a Jade não é uma pessoa tão suportável assim. Só que isso claramente não dá certo, porque o André é um cara cheio de sentimentos e ele gosta de expressar esses sentimentos através da música. É aí que a Tori sugere pra ele cantar os sentimentos dele. E talvez dessa forma, expressando o que ele sente pra todo mundo, talvez ele consiga superar ela. E é exatamente isso que ele faz. Ele vai e compõe uma música, ele só não fala o nome da Jade pra não deixar a situação completamente desconfortável na hora que ele for se apresentar. Aí ele e a Tori vão e se apresentam juntos em mais uma apresentação cheia de química e no final dá certo. Ele acaba superando tudo que ele sente pela Jade
E por mais que tenha sido um episódiozinho interessante, eu tenho até gostado dele, eu honestamente acho que eles não deveriam ter resolvido tudo isso em um episódio. Eu acho que eles poderiam ter feito algo 1000 vezes melhor. Porque eu curti a forma que eles escreveram o André, e eu curti que eles deram um backstory pra afinidade que o André tem com a música e tal. Só que eu acho que eles descaracterizaram completamente nesse final, colocando o André, tipo, já superando a Jade e já indo atrás de outras garotas. Eu achei, tipo, uma parada que não combinou com o personagem do André que eles escreveram o episódio inteiro. Porque eles colocaram o André o episódio inteiro como se ele tivesse realmente apaixonado de amor mesmo pela Jade. E eu acho que uma pessoa tão expressiva e cheia de sentimentos como o André não teria superado assim tão fácil, sabe? Eles poderiam ter seguido uma trama, tipo, bem mais elaborada e que fosse, tipo, uns 3 episódios, ou isso entrasse pra próxima temporada, sabe? Fosse uma parada que o André realmente estivesse, tipo, lutando contra. Aí no final eles poderiam fazer até, tipo, o André percebendo que a Tori tava lá esse tempo todo pra ele e que no fundo ele sempre gostou dela, aí eles acabassem ficando juntos. Não sei, tipo, eles poderiam ter feito outras coisas que eu acho que seriam 1000 vezes mais interessantes do que isso que eles fizeram. Porque a trama se amarrou só nesse episódio. Eu acho que ela poderia ter sido uma trama bem mais rica e bem mais elaborada, sabe? É aí que eu comecei a perceber que eu acho que eles não queriam fazer uma série contínua, e sim uma série que cada episódio vivesse no seu próprio mundinho e se resolvesse ali. O que honestamente pra mim não combina nada com a série. Se eles quisessem fazer isso, eles teriam que ter feito desde o início e teria que ter sido uma série completamente diferente. Uma proposta, tipo, sei lá, parecida com o Amanda Show, sabe? Aí no episódio seguinte, o Psychowitz faz outra piadinha meta, porque ele pega e todos os alunos que são figurantes ele tira da sala e ele fala que ele tirou eles porque ele não gosta que eles ficam lá só reagindo. Aí nesse episódio todo eles têm que fazer um carro alegórico pra poder participar de uma passeata. Eles fazem um cupcake gigante, aí eles têm que levar o carro até o local, só que como o carro é muito devagar, eles têm que passar a noite toda dirigindo. Só que aí eles ficam no prego numa vizinhança meio perigosa, o Psychowitz perde as calças dele, todo mundo fica lá, tipo, meio maluco, tentando resolver essa situação e blá blá blá. Aí no final do episódio a Tori encontra uns caras pra trocar o pneu, aí eles vão-se embora pra passeata e termina o episódio sem a gente saber se eles chegam nesse lugar, se eles se apresentam, a gente não sabe e eles não falam isso depois. Mais um episódio com uma trama que não leva a nada e beleza. Mas aí a gente vai pra um episódio especial de Natal, onde eles fazem um amigo secreto. E eu tenho que falar aqui o quão eu odeio o amigo secreto. Eu lembro que toda vez que faziam isso na minha escola, eu me fudia. Toda vez eu participava, eu ia lá, pedia pra minha mãe comprar o presente que o amigo secreto que eu tirei queria, aí chegava lá, ou eu não recebia nada, ou eu recebia alguma bosta que eu não pedi. Era muito paia. Aí eu lembro que no meu terceirão, no meu último ano da escola, né, a gente fez um amigo doce, que é de ovo de Páscoa. Aí todo mundo participou, então eles meio que me obrigaram a participar. Aí eu peguei e falei, mano, eu não vou me dar o trabalho de ir atrás de um ovo de Páscoa, comprar pra dar pra essa pessoa, porque eu sei que eu não vou receber nada. E aí foi dito e feito. Quando chegou a hora lá, o cara que me tirou não levou nada pra mim, e eu não levei nada pra menina que eu tirei, e ela não levou nada pro cara que ela tirou. Então, mano, foda-se, beleza, tranquilo. Só que aí no final da aula, essa menina chegou me cobrando o ovo de Páscoa. Mano, eu fiquei muito puto, tá ligado? Porra, ela não levou pro cara que ela tirou, eu não vou levar nada pra ela não. Ainda bem que ela era turista, ela quase não ia pra aula, então acabou que eu não tive que me preocupar com nada. Mas enfim, a Tori ficou o episódio inteiro tentando decidir o que ela vai dar de presente pro André, porque ela tirou ele. Só que aí no final do episódio, a Jade, que tirou a Tori, dá como presente uma dica do que ela pode dar de presente pro André. E no episódio inteiro a gente vê que o André tá meio bolado, porque ele tirou uma nota baixa numa aula de composição de música, porque ele compôs uma música de Natal e o professor deu uma nota baixa pra ele, e ele tava muito bolado com isso. E o presente da Tori é justamente ela, a Cat e a Jade se apresentarem pra escola inteira cantando essa música de Natal pra mostrar que é uma música boa, e é justamente isso que ela faz de presente pro André. Ela faz uma performance e tal muito da hora, o professor no final vai e muda a nota do André, dá um 10 pra ele, e todo mundo tem um Natal feliz. E é aí que essa temporada acaba, porque o episódio final mesmo da temporada é um episódio de erros de gravação, e o lugar de erro de gravação é só em DVD, e olhe lá. Mas aí a gente entra em territórios completamente novos, porque a partir daqui eu não lembro de nenhum episódio. Eu acho que eu não vi nenhum episódio, tipo, a partir daqui. Então ainda deve ser divertido? Então, essa temporada ela é meio estranha e eles começam essa temporada já de uma forma muito esquisita, com um episódio super estranho e sem sentido, onde eles fazem uma paródia de O Clube dos Cinco. E por mais que essa ideia até pareça ser boa, eu honestamente achei a parada mais forçada e sem graça que eles fizeram na série inteira. Eles colocaram a Tori e companhia nesse cenário onde cada um deles meio que representa um personagem de O Clube dos Cinco. O Beck e a Jade são o Bender, o Beck é de visual e a
a Jade é a personalidade dele, o André é o Andrew, o Rob é o Brian, a Cat é a Allison e a Tori é a Claire. E não é como se eles tivessem alguma coisa em comum com esses personagens, porque honestamente eles não têm. E os únicos que fizeram sentido pra mim foi o Beck e a Jade, porque eu realmente achei que, tipo, fazia sentido eles serem o Bender. Mas de resto, o André ser o Andrew, que é um jogador de futebol americano, sabe? Tipo, não tem nada a ver com o André. O Rob ser o Brian, que é um nerd que sofre bullying, até faz sentido, mas aí a gente lembra que o Brian, ele quase transformou os alunos da escola em camisa da saudade, e o mais perto que o Rob chegou disso foi tentar matar a Trina na temporada passada, mas enfim. Mas agora a Tori e a Cat até que eu achei que, tipo, combinou, porque a Cat é a maluquinha, assim como a Allison, e a Tori é patricinha, assim como a Claire, então, tipo, faz sentido. Mas no contexto geral, toda essa dinâmica não fez sentido nenhum e não foi bem feita, sabe? Começa que o Clube dos Cinco é uma história onde esses adolescentes vão pra detenção e aparentemente eles não têm nada em comum, e no final do dia eles acabam descobrindo que por eles estarem ali juntos, eles até têm algo em comum e eles começam a se entender, sabe? Se descobrir juntos, assim. E é uma história muito legal e muito bem feita, sabe? Com uma profundidade do caralho. E aqui é só um monte de piada sem graça, como, tipo, o Rob e a Cat serem veganos, aí tem todo um negócio com tacos, e aí no final é tudo pra ser uma metáfora deles ficando chapados. Mano, tipo, não tem sentido nenhum, sabe? Tipo, não tem pra que fazer isso. E honestamente, eu não sei por que eles fizeram. Nesse episódio também tem a participação especial do Robbie Riggle, e se algum de vocês viu qualquer filme de comédia nos últimos 15 anos, vocês já devem ter visto esse cara. Ele fez Anjos da Lei, por exemplo, e ele sempre faz o mesmo personagem, é sempre o mesmo personagem chato. Quando eu vi que ele ia estar nesse episódio, eu já sabia que o episódio ia ser uma bosta, porque tudo que ele aparece é quase como se o cara tivesse o toque de Midas reverso, sabe? Aí no episódio seguinte, a Tori precisa aprender a tomar riscos pra poder melhorar a atuação dela e tal. Aí o Beck faz todo um discurso sobre atuar e tomar riscos quando estiver atuando, o que é incrivelmente irônico, especialmente quando ele fala sobre sair da sua zona de conforto. Oh, I'm Beck. I know about acting. I say words. Por favor, né, Beck? Se ponha no seu lugar. Já são 3 temporadas que o personagem não fez nada. Porra, ainda quer falar de atuação atuando desse jeito? Por favor, né? Pelo menos nesse episódio tem uma interação muito engraçada entre o Psychowitz e o André. Good luck to you. Mas aí no episódio seguinte eles finalmente fazem algo pra poder mover o Beck nessa narrativa toda, porque o Beck e a Jade finalmente terminam, e isso acontece porque o Sinjin tá fazendo um programa de relacionamentos, aí acaba que o Beck e a Jade são eleitos o pior casal, mesmo eles dois sendo os únicos que realmente estavam em um relacionamento, e isso faz o Beck perceber o quão merda é o relacionamento dele, e que isso não afeta só eles, e sim também os amigos dele, sabe? Os amigos dele já se sentem desconfortáveis quando eles estão lá juntos e tal, e é difícil mesmo. A Jade é uma pessoa muito difícil de se lidar, ela é cabeça dura, muito orgulhosa, ela não enxerga que o namorado dela tá desconfortável com essas coisas. Talvez se o namorado dela mudasse a expressão dele em algum momento, ajudasse ela a entender, mas enfim. Eu acho que também vale eu ressaltar que nesse episódio a Ariana Grande tem uma sequência muito boa, ela entrega as piadas dela de uma forma muito engraçada e muito boa mesmo. A Cat, ela esquece o número 3 quando ela vai fazer contagem, aí ela fala pra Jade não esquecer o número 3, aí quando a Jade fala 3 quando ela tá contando, a Cat vai lá e comemora, e eu achei muito engraçada a forma que ela entregou essa piada, eu achei muito bem feitinha mesmo. Eu tenho que dar os parabéns pra Ariana Grande, porque ela realmente também tem seus momentos engraçados nessa série. 1, 2, 4, 5, 6. E parabéns pra equipe de roteiristas, porque eles finalmente escreveram uma narrativa que vai seguir em outros episódios, porque o Beck e a Jade terminam, eles não voltam no final do episódio, então isso com certeza vai levar eles numa jornada de autoconhecimento. Cada um deles vai começar a entender melhor um ao outro, e talvez eles nem voltem a namorar, talvez eles só comecem a entender melhor um ao outro, o que é muito bom pros personagens. Eles com certeza vão desenvolver isso, porque eles não criariam uma narrativa dessa pra nada, né? Eles não fariam isso nessa série, com certeza não. Especialmente porque no episódio seguinte, o André tem uma namorada que é chata, que ela é super controladora e ela tá, tipo, enchendo o saco dele e ele já não aguenta mais ela, o que é o cenário perfeito pra Jade ver o quão chata ela era no relacionamento dela com o Beck, e ela começar a, tipo, entender que ao menos com o namorado dela, ela tem que ser um pouco gentil. Mas não, a Jade passa o episódio inteiro com a Cat, porque ela não tem o que fazer, aí elas acabam cuidando de um cachorro que é do patrão da mãe da Cat, só que elas acabam destruindo a casa do cara, aí elas precisam da ajuda do Rob e do Beck, aí fica um climão, eles ficam trocando farpas, mas acaba que a trama deles não evolui em nada nesse episódio, afinal é um subplot focado na Cat, mas ainda assim, eles tinham na trama principal um negócio perfeito pra poder desenvolver. Mas quem sou eu pra querer que esses roteiristas façam algo diferente com esses personagens, né? É muito melhor eles fazerem piada com a dona do restaurante ser chinesa e o restaurante ser japonês. Nossa, isso é muito melhor. Are you Chinese or
Japanese. Ow! Aí no episódio seguinte, uma atriz que a Cat adorava muito acabou morrendo. Aí a Tori e a Jade levam ela até San Diego pra poder ver a casa da mulher, porque a Cat ficou muito triste que ninguém ligou que a mulher morreu. Só que aí no final, quando elas chegam na casa da mulher, a mulher ainda tá viva, a Cat só se confundiu, aí depois ela ainda incendeia a casa da mulher, então tipo... Mas aí no episódio seguinte, a Tori e a Jade finalmente vão se entender, porque elas duas foram escaladas pra fazer um casal numa peça do Psychowitz, e o Psychowitz percebe que elas duas não se entendem, então ele faz elas saírem no encontro e elas só podem voltar depois que elas começarem a se entender. Mas a Jade, porque a Tori sempre foi gente fina com ela, então... Aí acaba que dois idiotas ficam dando em cima delas, aí elas duas se unem pra mostrar pra eles que não é não. E no final eu acho que elas começam a se entender e finalmente se tornam amigas. É difícil dizer porque, de novo, essa narrativa não segue depois daí. Essa narrativa morre nesse episódio, é como se isso nunca tivesse acontecido, assim como os vários episódios no início da série, onde desenvolve essa amizade delas e não leva a nada. Então... Mas aí o episódio seguinte eles continuam tentando insistir em fazer esses episódios sem sentido, com cheio de piadinha meta e que não tem conexão nenhuma com o resto da série, porque é um episódio especial de 1º de abril e todo mundo tá agindo como se tivesse chapado. É completamente maluco esse episódio, não tem sentido nenhum. O Drake Bell aparece do nada, um monte de coisa acontece, um monte de coisa sem sentido, mas tipo, sem sentido foda mesmo. Nenhuma das piadas assim vale a pena falar, porque nenhuma delas é boa ou bem feita, bem executada, sabe? Tipo, é só um episódio jogado aí que me pegou de surpresa, mas tipo, eu senti como se eu tivesse tido um derrame quando esse episódio começou, de tão maluco que ele é. Mas eu acho que vale a pena mencionar que nesse episódio eles fazem uma mini parodiazinha com o Mágico de Oz. A Ariana Grande ela faz a Dorothy e a Victoria Justice faz a Glinda. O mundo realmente dá voltas, né? Muita piadinha meta. Eu acho que esse episódio saiu em 1º de abril, por isso que eles fizeram tudo isso. Mas é aquilo, né? Não dá pra tirar nada daqui. No episódio seguinte, eu acho que eles voltam à rotina normal, porque a Tori, ela precisa de carona, porque ela não aguenta mais andar de carro com a Trina, porque a Trina fica pedindo pra ela fazer isso no carro. Só que aí acaba que todo mundo que dá carona pra ela é meio doido. A Jade tenta desovar ela no deserto, o que honestamente é surpreendente, porque isso aí é novo, né? Eles ainda não tinham feito nada assim tão ousado. Mas aí no final ela consegue um ônibus de festa pra levar ela pra escola, por que não, né? Só que aí todo mundo vai junto dela e eles acabam fazendo uma festinha nesse ônibus e mais um episódio chato, sem nada demais. E é no episódio seguinte que eles finalmente explicam como caralhos a Trina conseguiu uma vaga nessa escola. Eu não sei vocês, mas pra mim, eu achava que a Trina devia ter algum talento escondido, que ela mostrou na audição dela pra entrar na escola, e é por isso que ela tava, tipo, esse tempo todo ali e a gente só não sabia qual era o talento dela. Mas a verdade é que o Psychowitz era o único professor que foi pra audição dela e ele acabou ficando chapado depois de tomar um coco vencido do Sri Lanka, e por isso ele aprovou ela pra escola e é por isso que a Trina tá até hoje na escola. E é aí que a gente tem o episódio especial dessa temporada. O episódio duplo que tem em toda a temporada, e dessa vez um produtor anuncia que tá fazendo um concurso pra eleger uma nova popstar. E quem será que vai ganhar esse concurso, hein? Aí ele fala que vai estar recebendo vídeos de audição de todo mundo, aí aparece uma galera, aparece o Gibby de iCarly, aparece a Miranda Sings, isso com certeza não envelheceu mal nem um pouco. Not a groomer. E obviamente a Tori e companhia também mandam seus vídeos, e mesmo com a Cat e a Jade cantando pra cacete no vídeo delas, quem ganha o concurso é a Tori. Quem iria imaginar? Aí eles seguem mostrando a Tori descobrindo que venceu o concurso, ela cospe comida na mão do Beck, porque esse é o humor da série, a gente só tem que aceitar. Aí depois o André fala que encontrou o Bruno Mars no banheiro. So I was all, oh my God, Bruno Mars, you're like one of my idols. And then he says, thanks, but I'm on the toilet. Could you shut the door? So I say, sure. And I shut the door. And then Bruno Mars says, I meant, could you leave the stall and then shut the door? Esse daí é engraçado. Tudo parecendo as mil maravilhas pra Tori e companhia. Mas é claro que não vai ser assim, porque é aí que vem o problema. Os produtores, eles querem mudar a Tori, eles querem fazer essa popstar ser uma personalidade adolescente rebelde e que se veste toda extravagante pra ir pra escola e joga macarrão na calça dos outros. E é claro que a Tori não quer isso, ela não quer se vender pra conseguir fama, o que é um ponto extremamente válido e é um ponto bem legal pra série. A Tori vai e confronta esse produtor, aí ele acaba substituindo a Tori pela Jade, que aceita na hora. Claro, né? Pô, quem iria negar isso? E claro, a Tori vai, fica triste, aí o Beck vai lá consolar ela, afinal foi ele que incentivou a ela ir lá e confrontar o produtor. Só que aí o Beck acaba dando em cima dela, ele tenta beijar ela, e é aí que a Tori, mais uma vez, é uma excelente amiga, porque ela dá um fora foda no Beck, porque mesmo que ele e a Jade tenham terminado, a Tori não quer fazer isso com uma amiga dela, mesmo a Jade não considerando ela uma amiga. E obviamente, o computador da Tori estava ligado numa videochamada, aí a Jade acabou vendo
tudo isso que rolou, e ela acaba ficando sentida com tudo isso. No fim, a Jade acaba fazendo com que a Tori se apresente no lugar dela, porque ela ia fazer a grande estreia dessa nova popstar do concurso e tal, e eu acho que elas finalmente se tornam amigas. Pelo menos é isso que parecia que eles queriam mostrar com esse episódio, porque não é possível. E pelo menos pra mim, isso pareceu ser o último prego nesse caixão do relacionamento do Beck e da Jade, porque eles terminaram, eles já não estavam se entendendo. Aí o cara vai lá e tenta ficar com a Tori? Isso é meio paia, né? E aí no episódio seguinte tem a participação especial da Janet McCurdy, mas não como Sam. Ela faz a Pony, que é uma menina maluca que tá aterrorizando a Tori, mas ela, tipo, passa o episódio inteiro realmente causando terror na vida da Tori. Ela fica o episódio inteiro tentando fazer todo mundo achar que a Tori enlouqueceu. Ela aterroriza mesmo a Tori, ao ponto de jogar macarrão de CGI na cabeça dela. Mas aí no final a Pony era uma ex-aluna da escola que culpava a Tori de ter roubado a vaga dela na escola, o que honestamente seria muito engraçado se realmente funcionasse assim. E no final ela vai presa, mas aí depois ela foge e consegue sequestrar a Tori? Eu não faço ideia, o episódio termina aí e eles não falam mais nada sobre isso. Mas o subplot desse episódio também é maneirinho. A Cat acaba arrancando a sobrancelha da Jade, e por mais que seja um bagulho bem bobinho, eu achei que eles fizeram muito bem feito. Até eles mostrarem a Ariana Grande careca, porque a Jade encontrou a Cat e raspou a cabeça dela. O que é muito paia, porque caso vocês não saibam, o cabelo da Ariana Grande até hoje ainda não se recuperou dessa época que ela fazia a Cat, porque ela pintava o cabelo direto, vários químicos no cabelo, e isso danificou permanentemente o cabelo dela. Então até hoje ela sofre bastante com isso. E eu achei bem paia, eu achei muito de mau gosto esse finalzinho, porque eu sinto que o Dan Schneider sabia o que ele tava fazendo. Eu não posso afirmar, mas aí no episódio seguinte eles continuam a fazer coisa com o cabelo com a Cat, porque ela finge que ela é loira pra poder ficar com um cara que aparentemente é viciado em loiras, porque até o cachorro dele é loiro, então ele só gosta de meninas loiras. Aí a Cat passa o episódio inteiro, tipo, fingindo ser loira pra poder ficar com esse cara. E esse episódio tinha um potencial muito bom de ser sobre autoconhecimento, porque é exatamente isso que eles fazem com a Cat nesse episódio. Porque durante o episódio todo eles criam essa narrativa de que você tem que se entender, se aceitar como você é e ficar próximo das pessoas que aceitam como você é. E é exatamente isso que eles fazem com a Cat nesse episódio. Só que aí eles fazem um twist cômico no final que arruina tudo, porque ela passa por tudo isso nesse episódio, o cara para de gostar dela depois que ela revela que ela não é loira, e o Rob, que passou o episódio inteiro tentando convencer ela de que ela não tem que ligar pra isso, ela tem que ser do jeito que ela é e ponto. Ele vai lá e canta uma música bonitinha pra ela, mostrando que ele aceita ela da forma que ela é. Aí ela vai lá e ainda quer ficar com esse cara que rejeitou ela, sabe? Tipo, eu sinto que isso arruinou a moral da história, sabe? E eles fazem isso só pra ter piada mesmo, porque eles não precisavam fazer isso, sabe? E é assim que essa temporada extremamente confusa termina. A quarta e última temporada da série começa com um episódio bem ruinzinho. Eles inventam de passar a noite dentro de uma loja no estilo Walmart, um atacadão da vida assim, porque vai ter uma liquidação, aí eles querem aproveitar, aí eles ficam presos a noite toda nesse lugar e passam por várias aventuras e trapalhadas e blá blá blá. É um episódio bem chato pra começar uma temporada, mas o que mais me chamou a atenção nesse episódio é que eu comecei a perceber que desde a temporada passada, o Rob tem aparecido menos vezes com o Rex. E a gente vai ver que ao longo dessa quarta temporada ele também vai aparecer em vários episódios sem o Rex. Se eu não me engano, o Rex só aparece em uns 4 episódios. E isso aparentemente é sem motivo algum. Eles só cortaram o Rex da maioria dos episódios, e eu acho particularmente que era pra poder fazer o personagem do Rob ser mais maduro, talvez, porque realmente ele como personagem acabou ficando muito dependente do Rex. Mas aí eu me pergunto por que eles não fizeram isso uma narrativa na história mesmo, tipo, não fizeram um mini arco ou tipo só um episódio focado nisso, do Rob se desenvolvendo e aprendendo a viver sem o Rex, sabe? Porque isso era uma trama interessante. Então, por que eles não fizeram? Eles decidiram só ignorar isso e tirar o Rex sem motivo algum? É muito esquisito como essa série consegue ser vazia, sabe? Eles basicamente não dão profundidade pros personagens, mesmo com essas narrativas perfeitamente colocadas e perfeitamente exploráveis, sabe, pra história, eles escolhem só não fazer. E é absurdo como eles conseguiram fazer isso durante 4 temporadas, mas enfim. E aí no episódio seguinte, ainda sem sinal nenhum do Rex, o Rob se torna o Hambone King. E se assim como eu, vocês não sabem o que é Hambone, Hambone é um estilo de dança onde eles ficam se estapeando e fazendo sons com a boca. E por algum motivo o Rob é muito bom nisso, só que um outro esquisito acaba desafiando ele pra conseguir esse título de rei. E o Rob aceita o desafio, porque senão o amigo do cara vai fazer isso de novo com a Cat. Só que o Rob acaba perdendo. E é aí que eles revelam pra gente que no passado
A Tori e esse outro cara esquisito que desafiou o Robbie eram parceiros e eram a melhor dupla de Hambone da Califórnia, ou sei lá. E agora a Tori decide que vai treinar o Robbie pra poder conseguir o título dele de volta. Aí eles treinam. Aí depois de treinar tanto, o Robbie vai lá, desafia o cara e o cara acaba trapaceando e vencendo de novo o Robbie. Só que é aí que a Tori vai lá e decide desafiar o antigo aliado dela e obviamente ela vence e se torna a rainha do Hambone. Seria muito foda se a série terminasse aqui e esse fosse o ponto alto de tudo, mas infelizmente não é. Mas é aí que eu me pergunto de novo, cadê o Rex? Porque como é que eles fazem um episódio inteiro focado no Robbie fazendo uma dança que requer que tu se estapeie todo e não tem uma piadinha do Rex? Como que eles fizeram isso e por quê, sabe? Tudo bem que fazer piada com a dança não é o ideal, porque realmente é uma dança tipo cultural, que vem da África e tal, então não seria a melhor coisa, mas mesmo assim é um episódio focado no Robbie e como que o Rex não tá nele, sabe? Mas aí o episódio seguinte é um episódio com uma narrativa completamente sem sentido, porque nesse episódio a Tori e o Beck sozinhos acabam tendo que sair juntos e eles não querem que isso seja um encontro, especialmente a Tori, que ela já deixou claro na temporada passada que ela não quer nada com o Beck porque ele é um ex da Jade e ela não vai namorar um ex de uma amiga dela, mesmo a Jade não considerando ela uma amiga. Só que todo o episódio gira em torno da Jade descobrindo que eles dois vão sair sozinhos e ela passa o episódio inteiro meio que com ciúmes deles e fica indo atrás de saber aonde e o que eles estão fazendo. Só que tipo, eles já fizeram todo um episódio mostrando a Jade vendo a Tori rejeitando o Beck e não aceitando ficar com ele porque ela não quer ficar com o ex de uma amiga dela, e é todo um momento entre elas, um momento super tipo que tornaria realmente elas amigas, e eles ignoram completamente como se isso nunca tivesse acontecido. E o que é mais estranho é que foi no episódio especial, que é onde pra ter tipo a narrativa da temporada, o ponto central da temporada, o ápice da temporada, e eles só ignoram que isso aconteceu. Não faz sentido nenhum. Eles já deixaram extremamente claro que a Tori não vai ficar com o Beck e que a Jade já teria realmente superado o Beck, mas aí no final a Jade encontra eles e fala que tá de boa ele sair com a Tori ou com qualquer outra garota, que ela não se importa, mesmo ela tendo ficado o episódio inteiro indo atrás deles pra saber o que eles estavam fazendo. Mas enfim, eu acho. Mas o pior de tudo é que eles não dão um motivo pra ela ter ficado de boa nesse final, ela realmente só muda completamente no final, e com certeza não é pelo que aconteceu na temporada passada, porque eles só passam por cima disso e ignoram completamente o que aconteceu, mesmo sendo em um episódio especial, porque eu acho que pros roteiristas da série todo episódio é filler. É a única coisa que eu posso entender com tudo isso. Mas pelo menos a Elizabeth Gillies faz um trabalho excelente como Jade. Tem uma hora que ela consegue imitar a Cat perfeitamente. My brother locked me in the closet, so I'm really bored and I just want to know what you guys are doing. That's so disrespectful. Eu acho que ela é uma das melhores mesmo nessa série. Ela realmente entrega muito bem o papel dela e ela faz um trabalho excelente. Mas infelizmente é nessa série que não leva a lugar nenhum. Mas aí no episódio seguinte, um amigo do Beck vai visitar ele porque ele mora no Canadá e ele vai ver o Beck depois de anos e anos. Só que aí acaba que todas as meninas ficam apaixonadas por ele e ficam brigando pela atenção desse cara. E o cara só queria passar um tempo com o Beck, mas nessa confusão toda elas acabam esquecendo que elas tinham prometido pros meninos que elas iam ajudar eles numa campanha beneficente que eles estão fazendo para arrecadar dinheiro para construir um banheiro novo na escola, porque aparentemente na escola tem mais banheiros femininos do que masculinos e eles se cansaram dessa injustiça. Eu não entendo muito essa motivação deles não, para mim não faz tanto sentido assim não. Eu acho que faz mais sentido ter realmente mais banheiros femininos do que masculinos, porque pra gente que é cara, quando quer ir no banheiro, a gente só vai lá e faz o que tem que fazer em pé mesmo e vai embora, e elas têm que fazer um curso preparatório de tanta coisa, tantos processos que elas têm que passar pra poder conseguir usar o banheiro. Mas enfim, esse não é o ponto. No fim, a Cat e a Tori vão lá e se apresentam nessa ação beneficente. A Ariana Grande canta muito, e eu acho engraçado porque o foco da música são os vocais da Victoria Justice, mas os vocais da Ariana Grande são tão fortes e tão presentes que eles se destacam muito mais que os dela. Ela tem uma presença de voz muito maior, e no final a Jade acaba ficando com um amigo do Beck, o que é estranho, mas vale lembrar que a série já mostrou que o Beck já superou, então não é justo a Jade ficar presa nele, então tipo, tudo bem, sabe? Agora que ela ficou com um amigo do Beck, talvez isso realmente tenha fechado as portas desse relacionamento do Beck e da Jade de uma vez por todas, sabe? Porque agora realmente não faz sentido eles voltarem, né? No episódio seguinte, eles trazem uma trama que é muito atual, eles fazem tudo focado no fato deles estarem viciados no celular, e olha que eles fizeram isso em 2012, quando isso ainda estava em ascensão, ainda não era como é hoje. Hoje em dia é muito pior, porque naquela época os personagens e o público que assistia à série ainda viveu meio que uma infância
infância normal, sabe? Sem celular, sem computador direito, o computador era tipo da família, não era um computador particular. E a gente meio que pegou celular, tablet, computador pessoal já na adolescência, quando já tava bem crescidinho, sabe? E hoje em dia a criança já nasce com uma conta no Instagram, então realmente eu fiquei muito surpreso que eles fizeram isso em 2012 e conseguiram ser tão atuais, sabe? Mas infelizmente no final acaba sendo tudo uma competição entre meninos e meninas e o Psychowitz ainda entra nela. Um bagulho muito idiota e infantil pra um episódio que tinha muito potencial e que eles até conseguiram fazer uma trama interessante e atual, sabe? Mas, pelo menos nesse episódio, o Rex aparece rapidinho. Eu acho que ele voltou, não sei, eles não falam nada sobre isso. Mas aí é no episódio seguinte que acontece uma parada que realmente eu não achava que ia acontecer e realmente não fez sentido nenhum ter acontecido. Eu vou explicar. Nesse episódio, a Tori decide que vai arrumar um namorado novo pra Jade. Isso porque o Beck tem medo de sair com outras meninas, com medo da Jade ficar com raiva, e isso já contradiz completamente com toda a narrativa que eles fizeram há 2, 3 episódios atrás. E eu acho engraçado que quando ele tentou ficar com a Tori, ele não ficou com medo da Jade, né? Então... Mas aí a Jade descobre esse plano da Tori, ela fica putaça. Mas mesmo parecendo que ela se incomodou muito com o fato do Beck estar indo atrás de outras garotas, ela vai lá e reforça que não liga pra quem o Beck sai ou deixa de sair e que ele pode fazer o que ele quiser. E eu volto a dizer que desde que eles terminaram, há mais de uma temporada atrás, já deixou muito claro de que os dois já superaram um ao outro e que não faria sentido eles voltarem. A Jade tá de boa e o Beck também tá de boa. Mas mesmo assim, no final do episódio, o Beck vai lá e tem alguma realização do nada de que ele quer alguém que desafie ele e blá blá blá. A Jade vai lá e faz uma performance muito boa, eu diria. A Elizabeth Gillies também manda muito bem e até onde eu sei, ela que compôs essa música. Mas aí o Beck se encanta com isso e no final, quando ela termina de se apresentar, eles voltam. E é do nada, saca? Tipo, eles não fizeram nenhuma construção pra chegar nesse momento. Isso só acontece e foda-se. Tudo que eles fizeram em mais de uma temporada, todos esses momentos que mostram claramente que eles já seguiram em frente, momentos que tornam muito difíceis eles voltarem a ter um relacionamento, só deixam de existir porque eles ignoram e fingem que nunca aconteceu, como se tudo tivesse sido um filler. Aí o episódio seguinte traz a Tori querendo conseguir guardar dinheiro, aí ela arruma um emprego numa sorveteria, aí o cara fala que ela tem que dar umas amostras grátis de sorvete, só que aí ela não consegue dar todas essas amostras, aí ela guarda o sorvete no chapéu dela e depois derrete. Aí o subplot é todo sobre a Cat não querendo ir pro baile da escola com o Rob, aí o Rob consegue uma garota pra ir com ele, aí a Cat começa a ficar com ciúmes. Eu acho que eles tentam fazer a Cat e o Rob serem um casal, mas eles falham miseravelmente nisso. É mais um episódio extremamente chato que só tá ali por tá, não leva a nada. Mas aí no episódio seguinte eles trazem uma trama focada no Rob e no Rex. Então com certeza eles vão explicar o que aconteceu pro Rex ter desaparecido por quase uma temporada inteira. É claro que não. Eles não fazem nenhuma piadinha sequer com isso. Todo o negócio é que o filho do produtor do episódio especial da temporada passada quer comprar o Rex e o Rob acaba vendendo ele. Só que aí o Rob se arrepende de ter vendido o Rex e ele começa a alucinar vendo o Rex em tudo que é canto. Eles querem deixar entendido que o Rob não consegue viver sem o Rex. O que a gente sabe que é mentira, porque ele tá há quase uma temporada inteira sem o Rex. Roteiristas, como que funciona a lógica da série? Como que vocês desaparecem com um personagem que é uma fragmentação de outro, ou seja, não consegue viver sem o outro, trazem ele de volta sem explicar o porquê que ele sumiu e trazem ele de volta fazendo o outro personagem que tava vivendo perfeitamente sem ele há uma temporada inteira, do nada sem conseguir viver de forma alguma sem o cara que tinha sumido. Como que funciona isso? Como que isso foi aprovado e teve um orçamento para ser produzido? Como? Eu honestamente acho que eles chegaram foi muito longe em fazer 4 temporadas escrevendo roteiros dessa forma, sem brincadeira nenhuma. Mas aí, isso é papo pra depois, eu já tô me antecipando. No final do episódio, eles conseguem o Rex de volta, de uma forma muito estranha, eu diria, e fica por isso. No episódio seguinte, a Tori e o André têm que apresentar uma música pra um produtor. Eu achava que a Tori já tinha contrato com uma produtora, mas ok. Só que o André não tá conseguindo compor nada por causa da avó maluca dele, então ele acaba indo passar um tempo na casa da Tori. Só que é aí que a gente descobre que o André é muito folgado, porque ele fica até 4 da manhã tocando no piano, deixando todo mundo acordado. Ele come a torta da família.
Esse episódio, infelizmente, o André não é tão GOAT assim. E no fim, a Tori e ele brigam, aí eles decidem que vão se apresentar separados. Só que aí a Tori, que não conseguiu compor nada, porque o André tava deixando ela acordada a noite inteira, acaba cantando a melodia que o André compôs, porque isso tinha ficado preso na cabeça dela, porque ela tava ouvindo direto e tal, o André cantando e tal. Mas mesmo assim, isso foi muito paia da parte dela. Aí acaba que eles dois decidem que vão terminar a música e vão apresentar pro produtor juntos. E é aí que a gente descobre que o André não tá conseguindo compor nada. Isso porque ele compôs tanto, mas tanto, tipo, a maioria das músicas dele com a avó dele enchendo o saco dele. Então ele se acostumou com a avó dele perturbando ele e assim ele conseguindo compor. E é aí que a Tori começa a imitar a avó dele pra conseguir compor, aí eles conseguem fazer a música, só que aí o produtor não aceita a música porque ela não passa no teste do bebê. Mais um episódio que, estando ali ou não fazia diferença nenhuma. Mas aí no episódio seguinte é o episódio mais idiota da temporada toda. A Tori, ela vai participar de um programa de perguntas, só que aí eles quase morrem, eles jogam uma bateria de carro na Jade, a Ariana Grande faz blackface, e no fim eles nem ganham o prêmio. É um episódio NT, nem tentou. E aí no episódio seguinte eles vão e trazem mais um episódio à frente do seu tempo. Agora dessa vez eles colocam o Tori e companhia pra poder entrarem numa guerra pra conseguir mais seguidores em rede social. Aí cada um deles fica fazendo uma coisa diferente pra conseguir seguidor. O Rob faz vídeo de maquiagem, o Beck fica fazendo vídeo sem camisa, a Jade obriga o pessoal a seguir ela, e isso tudo foi em 2013. E acabou que eles fizeram várias coisas que as pessoas realmente fazem hoje em dia pra conseguir seguidores nas redes sociais. Eu acho incrível como eles conseguem fazer vários e vários episódios onde não tem sentido nenhum e são escritos sem vontade alguma, e do nada eles fazem um episódio extremamente atual com um problema real e que faz muito sentido. Do nada eles fazem isso, tipo, no meio de uma temporada, foda-se, no meio de vários episódios nada a ver e que não agregam nada pra vida de ninguém. É absurdo isso pra mim, tipo, como que eles conseguem fazer isso? Mas enfim, eles esqueceram que eles tinham um trabalho em equipe pra entregar da escola, e eles percebem que eles ficaram cegos em conseguir mais e mais seguidores, e eles esqueceram que esses números não são tão importantes quanto a amizade deles. Do nada eles fizeram um episódio sobre amadurecimento e deixaram aí. Mas, é claro, isso é o que eu interpretei do episódio. Não é como se eles tivessem escrito o episódio pensando nesse ponto, mas foi o que eu consegui tirar dali, mesmo com essa escrita e execução ruim que a série tem. No episódio seguinte, a Tori tem que cantar o hino nacional em um estádio, só que um cachorro acaba puxando ela de um lado pro outro, ela passa vergonha em rede nacional, e no final ela é chamada pra um talk show pra falar sobre isso, só que o apresentador é um escroto, assim como tendem a ser na vida real, e o André e o Beck conseguem impedir que ele faça ela passar vergonha em rede nacional de novo. Mas eu acho que a melhor coisa desse episódio é o subplot da Cat, onde o Rob e a Jade descobrem que ela tá morando na escola, e eles mostram a Jade realmente se importando com a Cat, mostrando que mesmo ela agindo como uma escrota, quando o negócio é sério, ela vai tá lá como amiga pra Cat. Isso eu achei legal, achei interessante. E agora a gente chega no episódio final da série. Como que essa história linda se resume e como a Tori e seus amigos se despedem da audiência que quase não tá mais ali. O Psychoid percebe que a Tori e seus amigos são muito negativos e ele fala pra eles, ele desafia eles a agirem de forma mais positiva, dizendo sim pra tudo pelo resto do episódio, o que seria o sonho do Dan Schneider, mas todo mundo meio que se mete em alguma coisa que eles não queriam. O André tem que ajudar uma menina esquisita a compor uma música, e como ele tem que dizer sim pra tudo, ele acaba cheirando o pé dela. O Beck acaba tendo que sair com o Cindy, mas ele acaba descobrindo que o Cindy é até que um cara legal, quando ele não tá sendo esquisito. O Rob e a Cat acabam tendo que dar a roupa deles pra uns caras, e eles acabam tendo que ir pra casa assim. A Jade se aproveita que a Tori tem que dizer sim pra tudo, aí ela vai pra casa dela pra poder ficar tirando onda com ela. Mas pelo menos essa é a primeira vez que a gente vê elas duas saindo juntas, e eu acho que se divertindo como amigas. Pelo que eu entendi, elas até que estavam curtindo a presença uma da outra, especialmente quando elas descobrem que o programa de TV que a Trina tá participando e tava se gabando o episódio inteiro é um programa que a Trina fica vestida de queijo, correndo de uns ratos gritando em espanhol. E no fim, como elas têm que dizer sim pra tudo, elas três acabam juntas, vestidas de queijo, tendo que correr desses ratos, e é assim que a série termina. E que excelente forma de terminar uma série. Eu acho que eles realmente fecharam o ciclo e chegaram no ponto que eles queriam com a série. Amizade, arte, histórias bem construídas, vidas mudadas, toda uma geração moldada por esses personagens incrivelmente bem escritos, com personalidades únicas e bem representadas.
É uma honra poder chegar e dizer: eu assisti todos os 57 episódios de Brilhante Vitória. E agora eu sei o que é arte de verdade. E a verdade é que a gente não tem que ser só grato a esses incríveis atores e roteiristas, mas também a mente por trás de tudo. Thanks to Dan Schneider! E a última coisa que eu quero dizer é: foda-se isso, ignorem tudo o que eu falei agora nesse final. A única coisa que eu sou grato é por finalmente ter terminado essa merda. Tanto tempo desperdiçado, nunca mais quero ver essa merda na minha frente. Dan Schneider vai tomar